para todo mundo. Meu nome é Lucas Junqueira de Freitas Morel. Eu sou farmacêutico e biotecnólogo de formação, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de plantas medicinais. E vou falar com vocês hoje sobre políticas públicas de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil. No momento, eu sou consultor farmacêutico no Ministério da Saúde, no Núcleo de Fitoterápicos da Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica Básica. Mas estou fazendo uma declaração aqui, né, que eu estou aqui enquanto pessoa física e não como um representante do Ministério para falar com vocês, né, sobre políticas de plantas medicinais, né, que é um tema muito importante para vocês que vão entrar no mercado, né, e muitos vão se deparar no dia a dia ou vão querer trabalhar com plantas medicinais. Então, esse primeiro slide aqui, eu gosto muito dele, né, porque tem 3 plantas que são muito conhecidas. Tem a babosa, a calêndula e a tanchagem, né. As plantas, né, quando a gente fala de plantas, elas são utilizadas pela humanidade por milhares de anos para tratamento de doenças. E quando a gente fala de algo que é utilizado por muito tempo e que você tem um conhecimento que é transmitido de geração após geração, a gente usa um termo que chama uso tradicional. Muita gente costuma se referir às plantas medicinais como do conhecimento popular. Só que a gente tem que evitar esse uso desse termo popular. Por quê? Porque o popular está muito ligado ao modismo. Então, um influencer X ou Y pode começar a falar de uma determinada planta e aquilo virar um modismo. Mas isso não é o uso tradicional. O uso tradicional é quando você tem o uso a partir de gerações, né? A legislação brasileira reconhece o uso tradicional quando você tem o uso por 30 anos, o uso contínuo por 30 anos, não o uso que você tem por um modismo qualquer. E esse conceito é bem importante, eu vou falar mais sobre ele lá no final da apresentação, então vocês guardem essa informação. E uma outra questão que é importante quando a gente fala de plantas medicinais é entender que elas não são apenas um insumo em saúde, mas também parte de um patrimônio cultural, né? A gente brinca que as plantas, você tem a política de plantas e ela não é derrubada. Por quê? Porque todas as pessoas de diferentes partidos políticos, ideologias, elas defendem as plantas, mesmo os opostos defendem as plantas. Então, por isso que a gente tem isso até hoje. Quando a gente pensa nas plantas, né, a história da farmacologia, a história da medicina, vocês vão observar que até o século XIX, as principais armas que você tinha para interferir no processo de saúde e doença eram derivados vegetais, né? Mas, principalmente a partir do século XIX, com o avanço da química, com o advento da farmacologia, né, que os estudos de farmacologia começaram mais ou menos naquele momento, se deixou de utilizar as plantas, né? E por que houve esse abandono das plantas, né? A gente pode colocar algumas razões. Primeiro, a dificuldade de transformar plantas em produtos comercializáveis. Então, existem inúmeras dificuldades, como, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais próximo, né? No Brasil, você não consegue patentear uma planta, você patenteia um processo, né? E isso para empresas, e eu já escutei isso da boca de um empresário que trabalhava com planta e exportava planta, que ele não investia em planta porque o que ele descobrisse ou que ele injetasse dinheiro para trabalhar nisso, que qualquer outra pessoa poderia depois utilizar. Então você tem essa barreira. Segundo, uma falta de formação de profissionais de saúde. Então é muito bom estar aqui conversando com vocês, porque alguns dos diagnósticos que a gente faz, né, é a falta de formação de profissionais de saúde para trabalhar com planta. Eu já vi alguns casos, alguns relatos, né, de prefeituras que começaram programas de fitoterápicos sem fazer capacitação de profissionais, que simplesmente jogaram os medicamentos que eram produzidos fora, porque os profissionais de saúde não utilizavam, né? Principalmente devido à indústria farmacêutica que surgiu a partir da década de 50, nas escolas de saúde começou a haver uma tradição da descrença nas plantas, né?
Então, muitos cursos tinham disciplinas para ensinar você a não usar planta, evidenciando todos os efeitos colaterais, né? E as pessoas eram formadas, né? Isso até bem recentemente, eu tinha um amigo que tinha essa formação, né, para não usar a planta de forma alguma e para desencorajar os pacientes dessa utilização. Uma outra razão, na dificuldade de padronização de extratos para garantir a reprodutibilidade. As plantas, elas têm uma variabilidade química que pode ser grande a depender da espécie. Então, com isso, se você não tiver técnicas muito sofisticadas para poder avaliar, às vezes elas podem ter você pode não ter a reprodutibilidade, porque a produção de metabólitos secundários, que geralmente são as substâncias que têm atividade, pode variar a depender da região onde ela é cultivada, da disponibilidade de água, da disponibilidade de adubação, tipo de adubação. Então, você tem uma grande dificuldade de fazer essa padronização. Principalmente quando a gente pensa lá na década de 50, que todos esses testes que hoje já estão mais acessíveis, embora eles não sejam baratos, eles eram muito mais caros e inacessíveis do que hoje. Uma pressão da indústria e um processo intenso de medicamentalização da saúde. Né? Hoje, no SUS, se fala muito nesse processo de medicamentalização e como as pessoas buscam por medicamentos, às vezes, sem nem necessidade. Né? Mas as plantas existiram, né? Por que elas existiram? Por que as pessoas ainda buscam plantas medicinais e fitoterápicas? Primeiro, por um vínculo afetivo. Muitos trabalhos mostram que as pessoas têm um vínculo bem familiar com as plantas, né? Que geralmente aprenderam das plantas com as mães, com as avós, com os pais. Então, tem um vínculo afetivo também envolvido. A busca por produtos naturais, né? Então, desde produtos que não tenham na sua fórmula animal ou substâncias sintéticas, né? Como produtos veganos, produtos vegetarianos. Então, tem uma onda que a gente chama de onda verde, né? Que uma busca muito grande por produtos naturais e por alternativas que não sejam tão sintéticas. Um aumento das possibilidades de atuação profissional. Principalmente depois da publicação das duas políticas principais que a gente tem no Brasil hoje, que é a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, que ocorreu em 2006, muitos cursos, né, muitos conselhos profissionais têm buscado garantir atribuições na área de fitoterápicos para os seus profissionais. Isso está muito forte desde 2006, desde os últimos 16 anos. Né? E tem uma tendência que isso melhore. Você tem várias abordagens de planta dentro de uma possibilidade de autocuidado, e também existe uma falsa crença de que as plantas têm ausência de efeitos adversos. Né? Seria necessário uma aula para explicar, falar um pouco mais sobre esse conceito, né? Mas a gente, enquanto profissional de saúde, tem que entender que as plantas têm efeitos adversos e têm interações medicamentosas. A gente não pode adotar a crença que não existe, né, ou que existe menos, porque podem ocorrer sim e ocorrem. Mas quando que essa história começou a mudar para a medicina contemporânea? Né? Começou a mudar com a Conferência de Alma-Ata. Assim, esses slides que eu vou passar aqui, vocês vão ver alguns dos atores que ajudaram a mudar essa história. Um grande ator nessa volta da evidência das plantas é a Organização Mundial de Saúde. Lá em 78, durante a Conferência de Alma-Ata, que vocês já devem ter visto em algumas disciplinas relacionadas com saúde pública, vocês devem ter visto que você teve essa conferência, foi a primeira Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde. Nessa conferência, foi feita uma recomendação, né, a OMS fez uma recomendação para os Estados-membros que, como grande parte da população mundial utilizava medicina tradicional, e dentro da medicina tradicional a gente tem as plantas medicinais, então recomendava que fosse avaliada a segurança e a eficácia da utilização de plantas. Não foi só durante a Conferência de Alma-Ata, mas durante as Assembleias Mundiais de Saúde, a OMS reiteradamente recomendava que se fosse
avaliada as plantas medicinais, né? Vocês podem ver de 77 a 89, existem várias recomendações, incluindo, né, e principalmente, reforçando a necessidade de treinamento, né? De treinamento dos profissionais de saúde, pessoas que trabalham com plantas e outras terapias alternativas, terapias complementares tradicionais, que elas tivessem treinamento adequado, né, para poder exercer as suas atividades. Também fez recomendações que se avaliasse as plantas, porque as plantas poderiam ter substâncias terapêuticas e substâncias tóxicas. Então, era necessário avaliar a segurança e eficácia, né, utilização de métodos científicos nessa avaliação, incluir no uso de plantas o controle de qualidade. Então, são várias recomendações que foram feitas durante esse processo. Por fim, algumas das mais importantes recomendações da OMS foi a publicação em 2002 de um guia chamado Estratégias da OMS sobre Medicina Tradicional, de 2002 a 2005, que tinha 4 pilares principais. O primeiro, que os Estados-membros tivessem uma política de plantas não de plantas medicinais, mas de uma política relacionada com práticas integrativas, entre elas as plantas medicinais. Segundo, que se avaliasse segurança, eficácia e qualidade. Terceiro, que se garantisse o acesso, né? E é algo que a gente, às vezes a gente pensa, nossa, mas existem tantas possibilidades, existem tantos fitoterápicos dentro de uma farmácia, né? Será que não tem acesso? Isso pode ser uma dúvida. Mas eu vou pegar um exemplo. O Axeflan é feito de uma planta brasileira, que é a erva balieira, né? É um medicamento que é um anti-inflamatório tópico, ele é muito utilizado, entretanto, o acesso dele não, a população em geral não tem acesso a esse medicamento, porque é um medicamento que custa em torno de uns R$60. Então, grande parte da população não tem recurso para adquirir esse medicamento, então eles não têm acesso, né? E um quarto pilar, o uso racional, né? Então, o uso racional envolve o medicamento correto, na dosagem correta, pelo período de tratamento adequado, né? Respeitando os aspectos individuais daquele indivíduo. Então, tudo isso está dentro de uso racional. Em 2014, a OMS lançou outra vez, né, esse guia, né, então, de estratégias da OMS para a medicina tradicional de 2014 a 2023, e nesse momento está sendo elaborado mais uma edição, né, que vai contemplar para os próximos 10 anos, né, de 2024 até os próximos 10 anos. Então vai falar, nossa, mas será que foi só a OMS? Aconteceram movimentos só internacionais para incentivar o uso de plantas medicinais e outras terapias alternativas? Né? A resposta é não. Então, o Brasil, lá em 88, já tinha uma resolução da Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação, que é chamada de CIPLAN, né, que naquela época, antes do SUS, contemplava o Ministério da Saúde, o Ministério da Segurança Social, da Seguridade Social, que regulamentou a fitoterapia nos serviços de saúde. Né? O que é regulamentar? É propor a forma como aquilo deveria acontecer. Também, durante as conferências nacionais de saúde, o tema de plantas medicinais sempre foi um tema recorrente. Na 10ª Conferência Nacional de Saúde, lá em 96, houve uma recomendação para que se incorporasse a fitoterapia, a acupuntura, a homeopatia, contemplando as práticas alternativas e complementares no SUS. Né? Também se recomendou incentivar a fitoterapia dentro da assistência farmacêutica pública e elaborar normas para sua utilização. Então, muitas das coisas que a gente discute hoje, elas não são novas, né? Elas têm 20, 30 anos que já se fala nisso, né? Mas o espaço de gestão ele é muito complexo. Na 12ª Conferência Nacional de Saúde, você teve lá recomendações para o investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para a produção de medicamentos homeopáticos da flora brasileira, favorecer a produção nacional e a implantação de programas para o uso de medicamentos fitoterápicos nos serviços de saúde.
Também, né, você teve a Política Nacional de Medicamentos lá de 98, que tinha uma diretriz muito específica em relação ao desenvolvimento de ciência e tecnologia, com a meta de expandir o apoio às pesquisas sobre o potencial terapêutico da flora e da fauna nacionais e a validação da eficácia. No Seminário Nacional de Plantas Medicinais, Fitoterápicas e Assistência Farmacêutica, que foi um pontapé para que tivesse no Brasil uma política nacional de assistência farmacêutica, também teve uma recomendação de integrar um sistema único de saúde, uso de plantas medicinais e fitoterápicos. Por fim, em 2004, foi publicada a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, né, que tem dentro das suas diretrizes a definição e pactuação de ações intersetoriais, né? Quando a gente fala de intersetorial, que não envolve um ministério só, mas vários ministérios e outras instituições, que visassem a utilização de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos no processo de atenção à saúde. E, por fim, lá em 2005, teve um decreto presidencial que criou um grupo de trabalho, né, formados por representantes dos diferentes ministérios, para se elaborar uma política nacional. Mas vocês podem se perguntar, nossa, mas será que só teve pesquisas com plantas medicinais no Ministério da Saúde lá em 2006? Não, né? Isso não é verdade. Durante a vigência da SEMI, que era uma instituição que fazia compra centralizada de medicamentos para distribuição no país, você tinha um programa de pesquisa de plantas medicinais que teve uma vigência de 82 a 97. Né? Ele foi extinto em 97, juntamente com a extinção da SEMI. E logo depois foi criada a Anvisa, e o tema ficou solto dentro dos ministérios, até que foi criada a política de plantas lá em 2006. Em 2001 também tem uma proposta para a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, né, mas que ela só foi ocorrer bem mais tarde. E por fim a gente chega na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, que vocês devem ver sob o nome de PNPIC, né? Ela foi criada por uma portaria, número 761, de 3 de maio de 2006. Por que se criou essa política, né? Existem algumas pessoas que comentam que quando a política de plantas estava para ser publicada, ela precisava ser publicada embaixo de o que a gente chama embaixo de um guarda-chuva, né? Por quê? Porque a política de plantas ela está muito ligada ao medicamento, mas ela não está ligada ao ato de você oferecer um tratamento, né? Até ela tem, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Mas era necessário criar uma política que oferecesse formas de tratamento, né? E sendo as plantas uma delas. Então foi criado lá em 2006 a PNPIC, que possibilitou a oferta de tratamento com plantas medicinais e fitoterápicos no SUS. Inicialmente, essa política ela abrangia fitoterapia, homeopatia, medicina tradicional chinesa a partir da acupuntura, termalismo e cromoterapia. Hoje são 29 práticas. E você tem uma coordenação nacional, que é a Coordenação Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, né? E é tão engraçado, né, porque tem essa justificativa de ter criado a PNPIC como um guarda-chuva para ser colocada a política de plantas dentro. Só que, ao mesmo tempo, né, hoje eles não, como eles têm 29 práticas, eles não conseguem abraçar as plantas. E acaba que a política de plantas tem que ofertar tratamento de forma paralela, né? Mais complementar, a gente trabalha em equipe. Então, em 2006, teve o decreto presidencial número 5.813, de 22 de junho de 2006, que criou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Quando um governo cria uma política, né, ele estabelece diretrizes para um determinado tema. Né? É como se ele tivesse uma afirmação de que aquele tema, né, para aquele determinado tema, vão ocorrer ações. Então, ele estabeleceu diretrizes através da política, só que só em 2008 foi criado um programa
E esse programa foi muito importante porque ele pegou essas diretrizes e dividiu entre atores diferentes, né? Então, vocês vão ver que não é só o Ministério da Saúde que cuida da política de plantas, tem política de plantas em vários outros órgãos federais. E tem essa edição aqui de 2006, que é uma edição comemorativa, que tem a política e o programa na mesma edição. Todos esses materiais têm disponível para vocês baixarem depois, se vocês tiverem interesse, viu? Então, falando mais especificamente da política de plantas, né? O objetivo geral da política é garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. Então, só de vocês verem esse objetivo, vocês já devem ficar até meio assustados, né? Falando, nossa, mas que objetivo ganancioso, né? Porque ele abrange não só plantas, não só o medicamento, mas também o uso de biodiversidade, desenvolvimento de cadeia produtiva, indústria nacional, né? Então, é um objetivo macro, né? Que envolve muitas áreas diferentes. Então, dentro desse objetivo está, né, ampliação de opções terapêuticas e melhoria da atenção à saúde aos usuários do SUS, né? Quando a gente fala de oferecer fitoterapia no SUS, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para que algumas pessoas não entrem dentro de um pensamento que medicamento de planta é medicamento barato, então o governo está disponibilizando medicamento barato para a população, porque isso não é correto, né? A população tem o direito a ter saúde, tem o direito a ter as melhores opções, e tem o direito à escolha, né, do tratamento que melhor satisfaça as suas necessidades. Ele não tem que ser pior, né, ele tem que ser tão bom quanto, se não melhor, né? Então a gente não oferece planta para a população porque é barato, é porque é uma opção viável e que é uma opção que vai atender as necessidades do paciente, senão isso é extremamente antiético. Fonte de inovação, né? Então, política de plantas também tem essa vertente de inovar a partir da biodiversidade brasileira. Todos vocês já devem ter ouvido falar que o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade vegetal do mundo, né? Então, é necessário que haja investimentos nessa biodiversidade para a produção de produtos inovadores, né? Também promover o desenvolvimento tecnológico industrial, a valorização e preservação do conhecimento tradicional, e é uma política que tem um caráter de ser interministerial. Então, aqui, o Programa de Plantas Medicinais, ele conta não só com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ele é o coordenador, mas também abrange a Anvisa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Cultura, que hoje está dentro do MEC, se não me engano. O Ministério do Desenvolvimento Agrário também não existe mais, está dentro do. Agora ele é uma secretaria dentro do MAPA, né? Ministério do Desenvolvimento Social, Fiocruz, Ministério da Integração Nacional, Ministério do Desenvolvimento Industrial e Comércio Exterior. Então, eu gosto de colocar esse slide para vocês entenderem por que não é simples trabalhar com planta, porque envolve, né, muitos atores. E cada um deles tem ações, né, específicas na área de plantas medicinais. Cada um desempenha o seu papel, né, mas é necessária integração para que a gente possa, né, atender da melhor forma possível. Em relação ao Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a política tem 17 diretrizes. A política resultou num programa, pegou-se essas 17 diretrizes e criou-se um programa com 436 ações, né? E dessas 436, 213 são do Ministério da Saúde, que corresponde a 49%. E dessas, 189 são da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, que a gente chama de SCIT. Delas, né, você tem ações que estão relacionadas à formação de recursos humanos, à produção de informação, ao acesso a fitoterápicos do SUS, à pesquisa e desenvolvimento, além de financiamento de pesquisas, conhecimento tradicional, cultivo e manejo, produção de fitoterápicos, comercialização, cadeia produtiva. Só para vocês entenderem, né?
Agora sim, colocando algumas ações que são mais palpáveis para vocês poderem entender um pouco daquilo que é realizado dentro do Ministério, algumas das ações, né, existem várias ações dentro da área de fitoterapia, a gente tem capacitações, né? Então a gente faz o apoio a capacitações, cria capacitações para profissionais do SUS. Então, desde 2020, a gente fez 5 capacitações de um curso chamado Fitoterapia Harmonizando Conceitos. Na verdade, a gente fez 4 e vai abrir uma 5ª oferta, né? Para quem tiver interesse, ele é um curso que aceita estudantes, né? É só vocês entrarem no site da Fiocruz Brasília, que você vai ter esse curso disponível. Esse curso é um pré-requisito para um outro curso que a gente está elaborando no momento, que é um curso de fitoterapia clínica, que vai ser oferecido inicialmente para farmacêuticos, enfermeiros e médicos, com previsão para 2023, né? É bem legal estar falando com vocês que é uma classe que tem muitos médicos, porque os médicos são um dos grupos que são mais difíceis para a gente atingir, né? A gente fez uma avaliação dos profissionais que concluíram esse curso aqui, que seria um pré-requisito para o curso de clínica, enquanto que para farmacêutico, enfermeiro, a gente tem cerca de 1.000 formandos, para médico a gente só tem 300, né? Até a gente ia colocar esse curso como um pré-requisito obrigatório para fazer o curso de clínica, mas a gente desistiu porque a gente não tem um número de médicos suficiente para poder inserir nesse curso de clínica. No Ministério da Saúde também tem programas de fomento, né, programas de financiamento para secretarias municipais e estaduais de saúde para a inserção de fitoterápicos no SUS, né? Então a gente chama de editais de fortalecimento da assistência farmacêutica com plantas medicinais e fitoterápicos. Dentro desses financiamentos, a gente teve, né, ao longo de 2012 para cá, 3 tipos de financiamento principal. Um que chama arranjos produtivos locais, que abrange desde o cultivo até a dispensação de fitoterápicos no SUS, né? Foram projetos, né, que tiveram grandes problemas porque a Secretaria de Saúde tinha que avaliar tanto a parte do SUS, né, do medicamento nas UBSs, mas também, né, ter ações com agricultores familiares. Então isso foi muito complexo, por isso que durou só de 2012 a 2015. Entre 2014 e 2015, tivemos alguns projetos para o desenvolvimento de registro sanitário de fitoterápicos por laboratórios públicos, que também tiveram alguns problemas, porque muitos laboratórios públicos tiveram vários cortes de recursos e de financiamentos. Então, a gente acabou optando por não dar prosseguimento para esse tipo de financiamento, e a gente está financiando, desde 2003, assistência farmacêutica com plantas medicinais e fitoterápicos. E mais especificamente, desde 2020, nós estamos financiando apenas farmácias vivas. Então, ao todo, foram financiados 141 projetos, né, com um valor total de financiamento de cerca de 61 milhões. E, como eu falei para vocês, né, desde 2020 a gente está financiando especificamente farmácias vivas, né? As farmácias vivas, para aqueles que não sabem, elas foram idealizadas pelo professor Abreu Matos, né, que é um professor que era da Universidade Federal do Ceará. Ele criou esse projeto lá na década de 80, em que o Nordeste brasileiro tinha graves problemas de acesso a medicamentos e assistência médica, né? Então ele criou esse projeto em que, dentro da Universidade Federal do Ceará, ele fazia o cultivo, o processamento e a produção de medicamentos, e tinha no ambulatório da faculdade a dispensação de fitoterápicos, né? Então ele fazia toda uma parte de capacitação também dos alunos de medicina, farmácia, para trabalhar com plantas medicinais
e gerar um acesso para a população a tratamentos, né, efetivos no SUS com plantas medicinais, né? Desde 2010, as farmácias vivas elas estão instituídas dentro do Ministério da Saúde. Então, você tem uma portaria, que é a 886, de 20 de abril de 2010, que institui a farmácia viva no âmbito do Sistema Único de Saúde. O que isso quer dizer? A portaria diz que o Ministério afirma para a população, né, que os gestores do SUS de todo o país podem construir farmácias vivas, né, e que elas vão estar ligadas ao SUS. E, em 2013, a Anvisa, que é o órgão que é responsável por regulamentar, publicou a resolução da diretoria colegiada número 18, de 3 de abril de 2013, que fala sobre as boas práticas de processamento e armazenamento de plantas medicinais, preparação e dispensação de produtos magistrais e oficinais de plantas medicinais e fitoterápicos em farmácias vivas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, uma instituiu a farmácia viva e a outra é uma resolução de boas práticas, né? Então, a farmácia viva, para o SUS, ela compreende a todas as etapas, né? Desde a seleção de espécies de cultivo, o beneficiamento, que é essa parte que está envolvido com a coleta da planta, a separação da parte em que você vai fazer o medicamento, estabilização, a preparação do medicamento, né, que a partir daqui pode ser uma tintura, pode ser um creme, um gel, uma pomada, pode ser um xarope, né? Então você tem a preparação, o controle de qualidade, a educação, né? A gente colocou educação no ciclo porque tem um processo de educação dos profissionais do SUS, tanto farmacêuticos, como médicos, como outros profissionais. Até no nosso ciclo a gente inclui até capacitação para agrônomos, né, e profissionais de campo, e também a dispensação, né? Então a gente estabeleceu o ciclo do medicamento dentro da farmácia viva como esse, né? Eu até estava comentando com os meninos um pouco antes de começar essa apresentação, que se vocês procurarem sobre farmácia viva, vocês vão ver que as pessoas dividem farmácia viva em 3, né? Você tem a farmácia viva tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A farmácia viva do tipo 1, ela é um hortoterapêutico. Então, você tem apenas o cultivo de plantas medicinais, né? E isso pode ser até uma forma de promoção de saúde e de uma atividade educativa que você pode fazer com a população. Quando vocês estiverem trabalhando na área, né, vocês quiserem fazer um hortoterapêutico, é algo bastante educativo, porque ao mesmo tempo que vocês fazem as mudas, fazem o preparo do solo, vocês podem falar com a população de qual é o uso adequado, as formas, quais as indicações que aquela planta tem, a forma do uso, como que você armazena aquela planta que você cultivou, para que ela não mofe, né, para que ela tenha uma durabilidade maior, como é que por quanto tempo que é o tratamento, como é que ele é feito. Então você tem a possibilidade de fazer todo um trabalho educativo dentro desses hortoterapêuticos. A farmácia viva tipo 2, ela tem tanto o horto como o beneficiamento, que é essa parte em que você coleta a planta, separa as partes que têm atividade, né, que são as partes em que concentram os princípios ativos. Geralmente se seca as plantas para você para você estabilizar, né? Quando você retira a água, você retira a atividade de enzimas e mesmo micro-organismos que podem degradar aquele material. Então você seca em estufas ou em estufas elétricas, ou estufas de sol ou estufas de outras tecnologias, né, para que você tenha uma estabilidade maior desse medicamento, e embala, né? Então a farmácia tipo 2, ela dispensa planta seca para que a população faça o chá em casa. E você tem a farmácia do tipo 3, que envolve o laboratório farmacêutico. Então você tem toda a parte da produção, né? Você pega a planta e você faz a partir da planta uma tintura, né,
em que você coloca essa planta em contato com álcool, que vai extrair esses princípios ativos. A partir dessa tintura, você pode incorporar essa tintura num creme, incorporar essa tintura num xarope, né? O xarope nada mais é do que uma calda de açúcar, né? Então você pega parte dessa tintura e coloca no xarope, que você produz um medicamento aí que é mais palatável, né? Então, por exemplo, para uma criança é muito, muito tranquilo você dar um xarope que ele é doce, então a criança vai querer utilizar, né? Não só doce também, né? Você tem alguns tipos de géis que você também pode incorporar, que dá um aspecto de xarope, mas que não tem açúcar para o paciente diabético, né? Então você tem várias opções, né? Fazer um creme, uma pomada, uma solução X ou Y, né? Então você tem várias possibilidades aqui dentro. Eu também gosto muito de trazer essa frase, né, do professor Abreu Matos, né? Nunca subestime as informações sobre plantas medicinais oriundas do saber popular. Porém, não se passe de volta para o povo sem saber cientificamente se a atividade atribuída à planta realmente existe e se seu grau de toxicidade não irá submeter o usuário a riscos desnecessários, né? Então é uma reflexão, né? Eu acho bem interessante isso, porque ele escreveu isso lá na década de 80 e ele já afirmava que a gente tem que ter, né, esse cuidado de, enquanto profissionais de saúde, pegar o conhecimento da população, né? Então você sabe que a população utiliza muito o medicamento X ou Y, e avaliar se aquilo realmente traz benefícios ou não, né? E poder, para poder fazer essa parte de promoção de saúde, de educação, né? Nós também temos, dentro do Ministério da Saúde, a publicação, a ReniSUS, né, que vocês já devem ter ouvido. Quem trabalha com planta medicinal, já teve interesse por planta medicinal, já deve ter ouvido esse termo. ReniSUS é a Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos de Interesse ao SUS. Foi uma lista que foi criada em 2009 com 71 espécies. Se vocês colocarem ReniSUS no Google, vocês vão achar essa lista. A partir dessa lista, essa lista foi criada, né, é bem importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem o significado da ReniSUS. Ela foi criada pela análise das plantas que eram utilizadas em diversos programas de fitoterapia que tinham no Brasil naquele momento, assim como pela avaliação de inúmeros especialistas. Então se chegou a essa lista, né, chegou a duas listas, na verdade. Tinha uma lista que chamava Lista 237, e a partir dessa lista selecionou aquelas que eram as mais utilizadas e tinham maiores evidências para formar a ReniSUS, né? E como encaminhamento do programa, o Ministério ficou encarregado de produzir monografias, que são revisões sistematizadas da ReniSUS. Então, vocês podem encontrar na BVS, que é a Biblioteca Nacional de Saúde, nós já temos 17 monografias publicadas, né? Tem 16 que estão na editora, tem 22 que já foram contratadas e mais 20, e até o ano que vem a gente deve terminar todas as 71 espécies da ReniSUS, terminar todas as monografias dessas 71 espécies, né? Mas, assim, só para vocês entenderem a origem, né, dessas plantas. Nem todas essas plantas, elas são utilizadas no SUS, tá? Elas são de interesse, porque dentro dessa análise que foi feita desses programas de fitoterapia, eram as plantas mais utilizadas. E, por fim, você tem as plantas que realmente estão no SUS, né? Essas plantas são Maitemos ilicifolia, que é a espinheira santa, o guaco, a plantago, que é a tanchagem, a cáscara sagrada, o hortelã-pimenta, a alcachofra, a babosa, a unha de gato, o sabugueiro, o salgueiro, as isoflavonas de soja, a garra do diabo e a aroeira, né? Então, essas plantas, elas estão numa relação chamada de RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, né? Estando na RENAME, os gestores do SUS, dos estados e municípios, podem utilizar os recursos tripartite, que é o nome do recurso que a gente dá quando você soma os recursos da União, dos estados e dos municípios, ou no caso do Distrito Federal, da União e do Distrito Federal,
para aquisição de medicamentos. Então, os municípios eles recebem esses recursos por habitante por ano, né? E eles podem adquirir qualquer um dos fitoterápicos dessas plantas dentro do SUS, né? Utilizando esse recurso. Então, oficialmente, são essas as plantas que estão no SUS. Ainda existem outras plantas que estão no SUS que elas foram incorporadas a partir de relações estaduais e municipais, né? Então, por exemplo, a Valeriana officinalis, que é a valeriana, ela está na relação de São Paulo, de medicamentos essenciais. Então, o Estado pode utilizar o recurso estadual e municipal para adquirir esse medicamento, né? Mas, oficialmente, dentro da Renam, a gente só tem esses 12. É um número pequeno. Depois a gente pode discutir um pouco por que só tem esses 12, né? Porque, na verdade, em 2011 foi criada a Conitec, que é a Comissão de Incorporação de Tecnologias no SUS, que dificulta muito a inserção de outras plantas. Mas a gente está trabalhando no âmbito federal para a criação de uma subcomissão constituída de especialistas em plantas medicinais para conseguir inserir mais plantas nessa relação. É nosso objetivo, mas é algo que há futuro. E, por fim, né, falar um pouco de legislação. Então, muita gente, às vezes, entra em contato com o Ministério da Saúde, né, querendo saber se a gente faz regulação de medicamento, né, mas quem faz a regulação de medicamento, quem estabelece as normas para medicamentos, é a Anvisa. A Anvisa é uma autarquia, né? Ela, apesar de fazer parte do Ministério da Saúde, ela é uma instituição independente. E é ela que faz a regulação de medicamentos. A Anvisa, ela diferencia fitoterápicos em duas categorias, que é o medicamento fitoterápico e o produto tradicional fitoterápico. Vocês lembram que lá no primeiro slide eu falei para vocês de tradição? Então, essas duas categorias elas se diferem da seguinte forma. Quando você tem um medicamento fitoterápico, é um medicamento que é produzido a partir de planta medicinal, mas que, para que ele fosse colocado no mercado, ele teve que entregar para a Anvisa um dossiê de registro com todos os estudos clínicos e não clínicos comprovando sua eficácia e segurança, né? No caso do produto tradicional fitoterápico, são aqueles medicamentos que são utilizados com registros, né, com um alto grau de evidência, que por mais de 30 anos a população já utilizou esses medicamentos em uso contínuo. Na verdade, para o produto tradicional fitoterápico, você tem que demonstrar que o produto não é tóxico, né? Então, a abordagem que se faz com esses produtos é um pouco diferente, porque em vez de você mostrar a ação, você pode mostrar a ação utilizando trabalhos publicados na literatura, né? Mas você tem que demonstrar que ele não tem na sua constituição substâncias conhecidamente tóxicas, né? Que ele não tem toxicidade reprodutiva, que ele não tem toxicidade, genotoxicidade, carcinogenicidade. Então, você tem que demonstrar que ele não tem toxicidade. Enquanto que medicamentos fitoterápicos, você tem que demonstrar a sua ação por estudos não clínicos e clínicos, né? Em 2014 também, a Anvisa publicou a Instrução Normativa número 2, né, em que ela tem uma lista de medicamentos nessa lista estão presentes 27 medicamentos fitoterápicos e 16 produtos tradicionais fitoterápicos. Para essa lista, qualquer indústria brasileira pode entrar e fazer uma notificação e comercializar esse medicamento sem ter que entregar nenhum dossiê para a Anvisa. Só uma notificação de que está trabalhando com aquele medicamento, certo? Por quê? Porque são produtos que são conhecidamente seguros. Então, por isso se chama lista de registro simplificado. E também a Anvisa publicou lá em 2014 a Instrução Normativa número 4, né, que é um guia para se entender a resolução de registro de medicamentos, né? Essa resolução é bastante complexa, e o guia, né, para vocês terem uma noção, tem umas 130 páginas.
detalhando cada item que está colocado nessa resolução aqui. Para vocês, né, é muito importante que vocês se atentem a duas publicações. O Memento Fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, que tem 28 espécies. O Memento é uma publicação que foi desenvolvida para prescritores, né? Nesse momento tem indicação terapêutica, contraindicações, precauções de uso, efeitos colaterais, informações de segurança e eficácia, né? Então vocês podem baixar aí na internet, só colocar no Google Memento Fitoterápico, vocês vão encontrar no site da Anvisa, né? Infelizmente, lá em 2017, o Memento foi publicado às pressas, né? Acho que se não me engano, foi com uma sobra de recursos, e ele não contemplou todas as espécies que tinham no formulário. Mas a gente já está trabalhando numa segunda edição para que a gente tenha, no mínimo, todas as espécies que a gente tem no formulário nacional. Um outro documento que é muito importante é a nossa principal recomendação para a farmácia viva, né? Que as farmácias vivas escolham seus medicamentos dentro do formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, segunda edição, que é a edição vigente, né? Você tem a primeira, se vocês também vão encontrar, se vocês colocarem no Google, a primeira edição e o primeiro suplemento, mas eles já não valem mais. Nessa publicação, você tem 85 espécies, e nessas 85 espécies, você tem 236 formulações, entre preparações extemporâneas, que são chás, tinturas, xaropes, cremes, pomadas e géis, né? É um documento bem importante, né? Ele tem uma linguagem que não é uma linguagem muito apropriada para prescritor, mas ele dá algumas dicas de que pode ser utilizado. Ele traz as indicações e posologia, mas ele é um documento mais voltado para a formulação, né? Para que farmácias de manipulação e farmácias vivas possam utilizar essas espécies. E também a Anvisa que publica a Farmacopeia Brasileira, que está na 6ª edição. E a 6ª edição de 2019, ela teve uma inovação, que é a publicação de um fascículo só sobre plantas medicinais. A farmacopeia, ela é um documento que a principal finalidade dela é ser a base para o controle de qualidade. Então, é um documento que tem mais uma importância mais para farmacêuticos. Então, tem 83 drogas vegetais, 22 tinturas, 19 extratos fluidos e 25 produtos que entram numa categoria que a gente chama de óleos, gorduras e ceras. Certo? Então, por fim, né, também gostaria de falar para vocês que o ano passado a gente comemorou os 15 anos da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Como comemoração, a gente fez alguns webinários, né, que são disponíveis também lá na plataforma da Fiocruz. Se vocês entrarem no YouTube da Fiocruz, se vocês entrarem nas playlists, vai ter uma playlist nossa lá, que está com o nome de PNPMF, em que estão todos os vídeos que a gente produziu o ano passado. A gente teve um webinário sobre os 15 anos da política, né? Então, falou-se do momento político em que começou essa construção. Um sobre tradicionalidade e patrimônio, que também é muito interessante, porque ele vai abordar como é que o conceito de fitoterapia no Brasil ele foi construído. Porque o Brasil, né, a fitoterapia no Brasil ela tem componentes da matriz indígena, mas também dos africanos, também de outros imigrantes que vieram para o Brasil, que fizeram essa construção, né, do que é a fitoterapia no Brasil hoje. Temos também um sobre pesquisa científica como ferramenta para o desenvolvimento da fitoterapia, e fizemos também um sobre farmácias vivas, né? Um outro departamento lá do Ministério produziu um também que é muito interessante para vocês, que é de fitoterapia clínica. Então, nesse webinário, a gente tem a fala de um médico lá do Rio de Janeiro, que é o Antônio Seislak, uma médica lá de Vitória, que é a Henriqueta Sacramento, também, uma pessoa muito importante, e que tem um trabalho muito bonito com plantas medicinais e fitoterápicos no SUS, lá de Vitória, e o médico Fábio Carmona, da USP de Ribeirão, que também coordena lá o ambulatório de fitoterápicos da Farmácia da Natureza. Certo? Então fica aí como um convite para vocês assistirem.
E gostaria de agradecer a vocês, né? Espero que vocês tenham conseguido entender o que eu disse. É, é muito estranho, né? Eu estou muito acostumado a dar aula presencial, então quando você faz uma aula virtual, você fica sem um feedback do que as pessoas estão entendendo ou não do que você está falando. E é um tema muito complexo, então vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para poder tirar alguma dúvida, alguma coisa que vocês consideram que eu não expliquei de uma forma adequada, né? Então fiquem à vontade para fazer perguntas que vocês quiserem.